E a defesa de Jair Bolsonaro entregou nessa quinta ao Supremo Tribunal Federal os extratos bancários dos 4 anos em que ele esteve na presidência da República. A iniciativa ocorreu após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ter determinado na semana passada a quebra do sigilo bancário do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O magistrado atendeu a um pedido da Polícia Federal que investiga um esquema de venda ilegal de itens do arquivo presidencial. A defesa de Bolsonaro afirmou que os extratos foram apresentados de forma espontânea. Fantástico. Essa espontaneidade depois de uma decisão judicial, depois do sujeito ficar encalacrado. Antes não apresentava espontaneamente nada, né? Para evitar a necessidade de movimentar a máquina pública para apurar os dados bancários em questão. Foi o que alegou ali a defesa. Para evitar vazamentos, os advogados do ex-presidente pediram que Moraes decrete sigilo sobre o processo. Transparência até a página 2, né? Mostra para o ministro, mas não quer mostrar para a população brasileira. Bom, Wilson, eu até comentei no rádio quando saiu essa decisão, e comentei até, né, numa certa TV portuguesa, que muitas vezes no Brasil a transação bancária ela não leva o dinheiro para o chefe. Ela leva, em geral, a movimentação da grana, ela passa pelos operadores. Então, assim, quebrar o sigilo bancário do líder daquele grupo político pode não resultar em nada. Quer dizer, pode não ter nada ali. Eventualmente, o líder de um grupo político, falando de uma maneira genérica, né, sem citar aqui, mas muitas vezes a gente vê no histórico de investigação no Brasil que o líder recebe tudo em dinheiro vivo, ou que o líder tem uma conta escondida no exterior e tal, que eventualmente nem aparece nessas primeiras quebras, assim, mas em geral, o dinheiro não está escancarado na conta principal dele no país em que ele atua. Ele recebeu de outras formas veladas. Então, se fala assim, fulano deve ter recebido dinheiro, vamos quebrar o sigilo dele. Aí ele bate no peito e fala assim, pode quebrar. Quebra aí, tal, toma aqui o extrato bancário, porque ali não tem nada. Mas isso quer dizer que ele não participou? Não, você tem que ver todo o entorno, como que estava movimentando. E já há elementos suspeitos, né? Porque no caso das joias, por exemplo, o pai do Mauro Cid recebeu ali $68 mil pela venda de joias, de acordo com os investigadores. Aí você tem a mensagem do Mauro Cid para um outro auxiliar do Bolsonaro, Marcelo Câmara, né, se eu não me engano, falando que o pai dele estava com $25 mil, não sei porque não falou o valor completo, eu não sei se tem comissão nessas histórias e tal, mas falou que o pai dele estava com $25 mil para entregar ao Jair Bolsonaro. E aí eles discutem se deveriam entregar no sistema bancário, por transação, ou em cash. E aí o Mauro Cid fala que prefere em cash, em dinheiro vivo, portanto, dinheiro espécie. Quer dizer, se dinheiro foi entregue em espécie para o Jair Bolsonaro e ele gastou, é difícil de ser rastreado. E esse é o padrão dos esquemas de rachadinha, dos esquemas de apropriação de salário de assessor. O assessor fantasma, que só empresta o nome para o esquema, ele recebe na conta, saca o dinheiro, entrega para o operador entrega o dinheiro vivo para o chefe, o titular do gabinete, para o deputado estadual ou para o deputado federal. Então você tem uma dificuldade de rastrear isso aí. Wilson, o que te chama a atenção? Felipe, quando a gente fala de qualquer investigação policial, é exatamente esse o fio da meada. Por quê? Quando você faz, de fato, você tem a quebra de sigilo bancário do alvo principal, você tem algum indício, você pode ter um elemento ali de prova, mas, na verdade, o que vai comprovar, o que vai, de fato, fechar o cerco, é a quebra de sigilo bancário fiscal desse entorno do alvo principal. Bem na linha como você falou. E no momento que o Jair Bolsonaro ele entrega os seus extratos bancários para o Supremo Tribunal Federal, ele tenta, eu vou repetir, ele tenta dar uma imagem para o Supremo Tribunal Federal de que ele está aberto a contribuir com as investigações, de que ele, olha, tá aqui o meu extrato bancário, não tenho nada a esconder, e aí, a partir daqui, né, se vocês quiserem, vocês podem fuçar à vontade. A questão, Felipe, e aí é que é o ponto que você, inclusive, colocou no início do teu comentário, é que não faz muito sentido você apresentar teu extrato bancário
né, de forma limitada, no momento em que a investigação já está 2, 3, 4, 5 passos adiante. Então, é uma tentativa de colaboração que não vai ter nenhum tipo, que não vai resultar em absolutamente nada. É Conversando uma hoje com jogada, assim, para ser mais preciso, é uma jogada uhum. puramente política. Porque já Exatamente, houve a decisão, ele exatamente. teria que entregar, aí ele tenta fazer uma jogada política, vou entregar antes para mostrar que eu não tenho nada a Uhum. esconder. Porque, enfim, não há diferença do ponto de vista processual. Agora tem, só levantar mais uma bola, porque o Mauro Cid tem falado aí para a imprensa, em entrevistas, que Jair Bolsonaro tinha muito medo de transação bancária. Supostamente porque ele teria medo de que alguém depositasse lá para ele um dinheiro que ele não pediu, né? E viesse uma notícia ou uma investigação que apontasse que ele recebeu dinheiro de alguém indevidamente, etc. Ou seja, que ele tem medo de receber dinheiro na conta porque ele tem medo de uma armação contra ele. Agora, também é preciso considerar que a pessoa pode não querer dinheiro depositado na conta porque a pessoa sabe que ela pode ser pega por algo de que ela participou, não algo que foi armado contra ela. Então, isso serve para os dois casos. Você tem medo por causa de uma armação e o sujeito, eventualmente, tem medo porque ele quer evitar deixar um rastro de um esquema do qual ele participou. Então não dá para ser ingênuo e comprar a primeira narrativa. Diante dos elementos que a gente está vendo, é preciso que a investigação avance para ver se existem outros caminhos do dinheiro que chegaram ou poderiam chegar ao Bolsonaro, não diretamente na conta dele. Felipe, quando a gente fala de dinheiro especificamente, eu lembrei agora daquela explicação que o próprio ex-presidente deu durante a campanha de 2018, referente à campanha de 2014, né? Lembra que pingou na conta de campanha do ex-presidente 200 mil da JBS. E aí, naquele momento, ele falou, não, mas eu conversei com o Ciro Nogueira, pedi para que ele tirasse esse dinheiro da minha conta e colocasse o dinheiro do partido. Quer dizer, há sempre esse tipo de... há sempre esse receio do ex-presidente de ter alguma ligação com algum esquema ilícito. Agora, tem um detalhe que a gente precisa ser muito pragmático, que é o seguinte: quando você não está envolvido em qualquer tipo de esquema de corrupção, não faz sentido você ter medo de depósito bancário, sabe? Se você está lá, recebeu, foi lícito, está lá na tua conta, não tem problema absolutamente nenhum. Não é? Então, é isso que eu confesso que quando mais se falar, porque o presidente tinha medo das mensagens de WhatsApp, né? Inclusive surgiu essa informação que no celular do ex-presidente da República, a Polícia Federal não conseguiu encontrar muita coisa. Por quê? Porque ele escrevia e apagava, escrevia e apagava, escrevia e Pagava apagava. tudo. Hoje está nas Apagava tudo. reportagens sobre o tema de que Jair Bolsonaro Exato. apagava tudo. Os Então, assim, investigadores perceberam isso rapidinho. exato. Então não faz muito. Então, se você não tem nada a temer, né? Você deixa lá as mensagens, né? Aqui não preciso nem falar muita coisa. A gente troca mensagem direto, Felipe, aqui sobre o programa, tá, não tem nada de lícito, entendeu? O máximo que tem é uma piada de quinta categoria. Então não tem nada a temer, né? Então, Aí por você. falou. Né? Então, nem figurinha não dá para trocar, né? Então, o que que acontece? Então, se você não teme, quem não deve, não teme. Então, não faz muito sentido esse tipo de argumentação do ex-presidente da República. E quando ele, de novo, apresenta seus extratos bancários, é como você falou, Felipe, tem uma questão muito mais política do que, de certa forma, do que técnica, né? Alguns juristas falam que, olha, foi uma sinalização política, mas do ponto de vista da investigação, não acrescenta em absolutamente nada. E é bom lembrar, Felipe, que o que a Polícia Federal está no rastro, e isso é importante que a gente fique atento, é que você tem um modus operandi que ele se repete, se repete e se repete. Quando você teve a investigação do esquema de rachadinha lá no Rio de Janeiro, a linha, né, era muito parecida. A linha de investigação era muito parecida, né? Então você tinha uma transação de gabinete, você tinha umas transações em dinheiro vivo, e a partir desse dinheiro vivo você teria o pagamento
de boletos e faturas em benefício da família do ex-presidente, da família do ex-presidente. O que a Polícia Federal está de olho é que isso tem chance de ter se repetido agora, né? Então você tem elementos de que com transações de dinheiro vivo você pode ter tido algum tipo de benefício ao ex-presidente e a sua ex-primeira e a família do ex-presidente da República. Tanto é, Felipe, que esse foi um ponto central durante a CPI de ontem, né? Ontem os deputados bateram muito nisso quando tomaram o depoimento de um integrante da ajudança de ordens da presidência da República. Houve transações em dinheiro vivo? Por qual motivo? Qual é o medo? Por que você não coloca isso em débito em conta, né? Que é isso? Quando você tem transação em dinheiro vivo, primeiro, você não quer deixar rastro, e segundo, você abre margem, né, para que você tenha uma capacidade financeira, né, maior do que aquela que de fato está legalizada, né? De fato, você vai ter uma capacidade financeira, você vai gastar mais do que necessariamente aquilo que você arrecada pelos fins legais. Então, esse é o ponto. O fato é que, ao entregar simplesmente de mão beijada esses extratos bancários, o ex-presidente ele não ajuda em absolutamente nada. É bem isso que você falou, Felipe. É um gesto político. Se vai funcionar, eu sinceramente acho muito difícil. Olha, eu estava lembrando aqui, deixa eu só registrar primeiro aqui comentário do WhatsApp, do chat, perdão. O Anilfo Alanis. Oi, Felipe, Wilson, Graeb, Robinson. É o Robson. Antagonistas em geral, saudações de Michigan. Tá aí o Onilfo falando diretamente dos Estados Unidos. O papo antagonista é internacional. Olha, eu me lembrei da declaração do Jair Bolsonaro falando em dinheiro em conta. Eu me lembrei da declaração dele sobre os 89 mil reais. Aqueles que foram, em boa parte, revelados. Aliás, integralmente, né? Porque foi em duas partes. Primeiro 72 mil, depois 19 mil reais em matérias da Cruzoé. Olha o histórico que tem aqui a Cruzoé e o antagonista, né? E o Bolsonaro foi num programa de TV, para um apresentador amigo, e ele falou a respeito disso. E ele disse assim, como falei desde o começo, aqueles cheques do Queiroz ao longo de 10 anos foram para mim, não foram para ela. 89, faz aí, 89 mil reais por 10 anos dá em torno de 750 reais por mês. Isso é propina? Pelo amor de Deus. Se vocês quiserem, e eu recomendo muito, tá? Vale a pena vocês assistirem ao vídeo que eu fiz aqui no Papo Antagonista, na minha outra temporada aqui no Veículo, a matemática de Bolsonaro e Queiroz. É só colocar aí na busca do YouTube, quando acabar aqui o Papo Antagonista, a matemática de Bolsonaro e Queiroz. É um vídeo de quase 3 anos atrás, ele é de 16 de dezembro de 2020, em que eu desconstruo analiticamente essa alegação do Bolsonaro, eu mostro as datas dos depósitos, eu mostro a quantidade, como se formou aquele volume de 89 mil reais, e, obviamente, eu faço análise sobre essa pergunta, que é de uma malandragem, assim, escancarada, né? 89 mil reais, isso é propina? E a gente se questionava, né? Se tem um limite de valor para aquilo que pode ser considerado algo legal e depois do qual se é considerado propina. Tipo, 89 mil reais é muito pouco para ser propina, né? Então deve ser alguma outra coisa, né? Era o que o então presidente estava querendo sugerir. Então já tem um histórico nessa família, nesse grupo, né, de dinheiro encontrado em conta bancária e depositado por operador, apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, na época, pelo GAEC, o Grupo Anticorrupção, que o bolsonarismo ajudou a extinguir, né, na gestão do Cláudio Castro, aliado da família.